Pessoal, vamos para a segunda parte aí de histórico do orçamento. Embora a lei de responsabilidade fiscal tenha enfatizado os programas e metas do governo, a ideia do orçamento-programa já vem sendo empregada desde o início dos governos militares. Desde o início dos governos militares, sim, porque vem dessa lei aqui, 420/64. Então o gabarito está certo. Questão 12. O orçamento moderno configura-se como um instrumento de intervenção planejada do Estado na economia para a correção de distorções e incentivo de desenvolvimento econômico. Legal. No Brasil, a adoção de uma estrutura orçamentária embasada em programas, projetos e atividades a partir da Constituição Federal representou um importante passo em direção à modernização do sistema orçamentário brasileiro. Ai, que sacanagem. Olha só que eu coloquei o cara no desespero. Você sai da prova achando que você acertou essa questão. E o examinador safado, ele colocou que a partir da Constituição Federal que ocorreu o que? A adoção de uma estrutura orçamentária embasada em programas. Isso aí foi a partir de qual lei? A gente acabou de ver? Lei 4.320 de 1964. Então, a questão está incorreta. Palhaçada. Tanto a análise da eficácia quanto a da eficiência são possibilitadas pelas formas modernas de estruturação de orçamentos. Legal. Você já viu? Questão correta. 14. O orçamento público passa a ser utilizado sistematicamente como instrumento de política fiscal a partir da década de 30 do século 20. Perfeito? Perfeito. A com Keynes. Aqui, ó. Por influência da doutrina keynesiana, tendo função relevante nas políticas de estabilização da economia, redução ou expansão do nível de atividade. Correto. 15. A Constituição de 1891, que se seguiu à proclamação da República, a elaboração da proposta orçamentária passou a ser privativa de quem? Do poder legislativo. Ok? A adoção do orçamento moderno está associada à concepção do modelo de Estado que, desde antes do século XIX, deixa de caracterizar-se por uma mera postura de neutralidade própria do laissez-faire e passa a ser mais intervencionista. Então aqui era o que? O Estado mais laissez-faire, o Estado mais sem intervenção estatal, né, na realidade, né? Um Estado da mão invisível do Adam Smith, e passa a ser intervencionista depois que viu que não dá resultado esse negócio do Estado não intervir na vida das pessoas. Hoje ele intervém na área de saúde, na educação, onde que você olhar se tem o Estado, no sentido de corrigir as imperfeições do Estado e promover o desenvolvimento econômico. Beleza, legal. Giacomoni vai falar o quê? Aí que é do Giacomoni. Ainda antes do final do século XIX, o Estado começou rapidamente a abandonar a neutralidade do Adam Smith, da mão invisível, que caracterizou-se nas fases do laissez-faire, passando a intervir como corretor de distorções do sistema econômico e propulsor de programas de desenvolvimento. Perfeito. Estado intervencionista aí. 17. Pô, agora começam umas questõezinhas aí meia foda. Então, perdão a palavra aí, já falei, né, besteira. Na vigência da Constituição outorgada em 1967, o projeto de lei que não fosse devolvido pelo Congresso Nacional até o início de dezembro seria promulgado como lei. Então veja, dá para pensar aí como na seguinte situação: 1967, estamos aí num período do que? Ditadura militar. Então
Aí você tem que lembrar que é uma Constituição otorgada por um governo militar. Se passa pelo Congresso, então até o início de dezembro, isso aqui o cara não ia ter que colocar como incorreto. Normalmente quando ele traz uma questão assim muito assim de distante da nossa realidade, ele não vai cobrar o detalhe de data. Seria promulgado como lei, então aí seria mais genérico. Então você poderia, nesse caso, que puxa vida, marcar como certa, beleza? Mas veja, a Constituição de 67, o projeto de lei deveria ser enviado à Câmara dos Deputados até 5 meses antes do final do exercício financeiro, que é 1º de agosto. Veja que hoje até 4 meses antes do final do exercício financeiro, mudou. E não fosse devolvida para a sanção dentro do prazo de 4 meses do seu recebimento, até 1º de dezembro, seria promulgado como lei. Caramba, ó, tem que ver essas datas de 1967. O examinador tá de sacanagem, não tá não? Vamos lá. A difusão da doutrina keynesiana, essas questões que já caíram, o segredo é você não errar. Uma questão dessa, quando cair numa prova novamente, aí o pessoal que não viu vai ficar arrancando os cabelos. E você vai ter condições de acertar, beleza? Com a difusão da doutrina keynesiana, o orçamento público consolidou-se como uma política fiscal? Sim, visando a estabilização e a expansão da atividade econômica dos países. Perfeito. 19. A Constituição de 1891. Na Constituição de 1891, elaborar o orçamento era a função privativa de quem? Do Congresso Nacional. Veja que essa questão você conseguiria marcar, porque lá na primeira você viu que ele colocou como executivo e estava errado. E é quem? Primeiro não, a 11. Primeiro dessa bateria. Então é a privativa sim do legislativo. Questão 20. Olha só, agora começa a palhaçada. Para a prova aí do consultor do orçamento do Senado em 2002 foi terrível para o povo lá. Veja a Constituição de 1937. O Poder Executivo detinha a iniciativa das leis orçamentárias. Então foram retiradas as prerrogativas do Poder Legislativo quanto à iniciativa de leis ou emendas que criassem ou aumentassem despesas, inclusive emendas do projeto da LOA. Vamos ver? 1937, aí eu fui buscar a tal dita Constituição aí de 1937. A Câmara dos Deputados dispõe do prazo de 45 dias para votar o orçamento, certo? Então o que ele está dizendo aqui? A Constituição detinha, o Executivo detinha a iniciativa das leis orçamentárias, sim, ia para o... Eu acabei até esquecendo de colocar aqui. A partir da data que receber a proposta lá do governo. Então aqui, ó, tá aqui a iniciativa. O Conselho Federal, para o mesmo fim, no prazo de 25 dias, a contar da expiração da concedida à Câmara dos Deputados. Ok. Então, iniciativa, o Executivo detinha a iniciativa. Foram retiradas as prerrogativas do Poder Legislativo quanto à iniciativa de leis, emendas ou que criasse ou aumentasse despesas, inclusive. Cara, essa questão está incorreta, não foi retirada. Aqui está incorreto. Ele não foi retirado. Ele não tem nada proibindo, então tá tranquilo, ok? A Constituição de 67, o orçamento federal era elaborado e decretado pelo chefe do Executivo. 1967 e mandava para o Legislativo para ele apreciar e ser sancionado depois a lei. Veja, 67, a lei federal disporá sobre os orçamentos públicos aí. Então, questão incorreta. E aí, o que é isso aqui voando? Ah, não coloquei o gabarito. Então, gabarito errado. 22. Só questão boa aí, ó, de 2002 para o consultor do orçamento. A Constituição de 34, olha só, competia ao Poder Executivo elaborar a proposta orçamentária
e ao Legislativo emendar sem limitações a proposta e votar o orçamento e julgar as contas do presidente com auxílio do Tribunal de Contas. Puta lasqueira. Veja, vamos buscar lá o artigo 39, compete privativamente ao Poder Legislativo com a sanção do presidente da República. Então, o Poder Legislativo fazia o que? Votava o orçamento, perfeito. E que mais? Ele era que modificado, se fosse modificado também era iniciativa do Executivo. E a competência exclusiva do Legislativo era o que? Julgar as contas do Poder Executivo ou do Presidente da República. E com o que? Com o parecer de contas aí do Tribunal de Contas. Olha, parecer de contas é bom, né? Parecer do Tribunal de Contas. Veja, então veja que ele cobrou vários itens aí, artigo na mesma questão, cobrou o artigo 39, o 40 e o 60 aí dessa Constituição aí de 34. Beleza, povo? Então era isso e vamos para próximas aulas aí. Um abraço e continue firme aí que você está no objetivo e com certeza não tem para onde fugir. Você vai colher os seus frutos aí em breve. Beleza? Um abração.